Bom dia a todos, eu sou o professor Freitas e resolvi gravar aqui para vocês um breve vídeo falando das normas da BNT para ajudá-los, né, com as principais formas de citação e referências para trabalhos acadêmicos. Mas, inicialmente, vale dizer que as normas da BNT não são exclusivamente para trabalhos acadêmicos. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela normalização técnica do Brasil. Então, em várias áreas, né, visando o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, vale dizer isso porque a gente às vezes acaba associando somente aos trabalhos, né, vinculados aí a, vamos dizer assim, TCC, dissertações e teses, né? Mas dito isso, vamos à frente. Bom, a minha grande sugestão, né, inicialmente, é que vocês se apropriem e utilizem, né, quando estiverem fazendo o trabalho de vocês, das normas e manuseiem, porque quanto mais vocês usarem, mais vocês vão conhecê-las e internalizar. Aqui no vídeo eu vou falar as principais formas, as mais usuais, de uma forma bem rápida e objetiva. Mas existem muitas variáveis, né? Eu peguei aqui de exemplo o site da Biblioteca da Unicinos, que tem logo na sua entrada ali, embaixo à direita, se vocês observarem, as normas da BNT. Então, eu oriento que vocês cliquem ali, salvem e manuseiem, porque se eventualmente vocês querem, eu quero citar um vídeo do YouTube, como é que eu faço? Ali tem explicando. Eu quero referenciar tal documento de uma reportagem do jornal americano em que o autor não é citado na reportagem, como é que eu faço? Então, todas essas variáveis, e são muitas, né, tem nas normas. Então, são mais de 100 páginas ali. O que eu vou buscar fazer neste vídeo é trazer as principais, né, as principais, quais sejam, né, as citações diretas e indiretas e o básico ali das referências, né, a partir dessas citações. Então, o que é uma citação? Né? O que é uma citação? Então, é uma menção de uma informação extraída de outro texto. Então, você não pode simplesmente usar um texto, né, de um outro autor no seu trabalho sem mencioná-lo. Você não pode simplesmente copiar. Isso poderia, vamos dizer assim, dependendo do tamanho do texto e da forma como você fizer, pode até caracterizar um plágio. Então, o que né, as normas orientam? É que você, sempre que usar o texto criado e desenvolvido por outro autor, você cite a fonte. E então as citações elas podem ser diretas, indiretas ou citação de citação, que nas normas vocês podem ver que é o APUD, quando você, eu não achei o autor original, mas eu achei um autor que citou aquela citação. Isso vocês podem pesquisar no manual, conforme eu já disse. Né? Quando houver, né, até 3 autores, todos devem ser citados, até 3 autores. Um autor, 2 autores, até 3 autores, todos devem aparecer. Quando for 4 ou mais, aí só o primeiro aparece e os outros aparecem a expressão at all. Aqui eu acho que meu vídeo tampou esse trechinho, mas eu acredito que deu para entender. Vamos então falar das citações diretas. Citações diretas. O que então é a citação direta, pessoal? É a transcrição das palavras de um autor, respeitando a redação, a ortografia e a pontuação original. Ou seja, eu vou pegar exclusivamente, né, o texto original, um trecho que eu desejo, e vou levar para o meu trabalho. Né? E falando das citações diretas, trazendo 2 exemplos. Tá? Se essa citação direta ela tiver, né, o trecho que eu estou citando até 3 linhas, ela se incorpora no meu texto normalmente. Então eu posso mencionar o autor no meu texto, né? Por exemplo, primeiro exemplo, segundo Almeida, ou conforme Almeida, tá? Aí abre parênteses o ano, vírgula, P.32, que é a página, fecha parênteses. E aí vem a citação, entre aspas. Quando eu estou colocando o texto direto, né, eu faço a referência do autor lá no final. Então,
tem aqui o segundo exemplo, né? A ciência é um empreendimento e por aí vai, né? Entre aspas, abre parênteses, o nome do autor, o ano e a página. A grande diferença é que quando vai no final, vocês vão observar que o nome do autor está em caixa alta. Tá? Essa aqui é a grande diferença. Então essa é a citação direta com até 3 linhas. Então ela vai no corpo do texto. Quando a citação ela tem mais de 4 linhas ou mais, né? Ou mais de 3 linhas no caso, né? 4 ou mais, ela deve ser citada separado, né? Então a gente orienta, a gente não, né? As normas orientam que ela tenha um recuo da margem esquerda de 4 centímetros com a letra menor do texto utilizado. Vamos supor que você está utilizando um texto Times New Roman 12, né? Aí a citação ela vai vir em, se você está usando 12, ela vem em 11, né? Recuado 4 centímetros da esquerda, e aí vem aqui o texto, né? E aí você, da mesma forma, você pode citar lá os autores, ou se você não cita no corpo do seu texto, ele vem citado no final, né? Aqui é um exemplo com 3 autores, né, em caixa alta. Lembrando que até 3 autores eu coloco o nome dos 3. Se for 4 ou mais, eu coloco o primeiro e coloco at all. E sempre que é citação direta, vão, né, aparecer aqui a página ou páginas, né, porque às vezes é uma ou 2 páginas, às vezes é o final de uma, o começo da outra, e eu tenho que citar, né, as páginas. Então essas são as citações diretas. Então vamos lá agora falar das citações indiretas. O que são as citações indiretas? Elas são redigidas pelo autor do trabalho com base em ideias de outro autor, sempre indicando a fonte onde foi retirado. Como assim? Ah, eu li um texto, eu achei esse texto interessante, e aí, mas eu quero encaixar ele de uma forma, né, usando as minhas palavras, mas a ideia do outro autor. Então, a ideia não é minha, eu estou me baseando, né, no outro autor, mesmo que eu use quase todo, mas eu não estou simplesmente indo lá fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então eu estou citando ele indiretamente. 2 exemplos aqui de citações indiretas. A lógica ela é bem parecida da citação direta, a diferença que vocês vão observar que não vai à página. Então aparece o nome do autor, o ano, e aí não vai à página, porque eu peguei a ideia central e usei as minhas palavras para fazer a citação da ideia dele, né? Então, se eu cito no texto, no início, né, conforme Morris, o ano, afirma aqui, ou Morris afirma aqui, né? Então, vai no começo ou no meio, né, aparece o nome do autor ou dos autores, né, se for até 3, com só a primeira letra do nome maiúsculo. Se eu não estou citando o nome dele no corpo do meu texto, não estou usando o nome dele, eu vou citar lá no final, né, em caixa alta, e o ano somente, né, não precisa da página. Então vamos falar agora das referências por fim, né? Referência, então, é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação. Ou seja, é a lista que vem ao final do seu trabalho de tudo que foi citado. Ela deve ser feita em ordem alfabética e tudo que você citou, todas as suas citações, elas devem ser referenciadas. Então é muito importante a organização, né, quando você estiver preparando o seu trabalho. Sempre oriento que guardem, né, numa caixinha, né, então todas as referências, que fica mais fácil para você conferir lá e citar. Aqui tem um exemplo mais tradicional, né, então com um autor, então o sobrenome é em caixa alta, o primeiro e o segundo nome, somente as iniciais com letra maiúscula. Aí o ponto, o nome da obra, né, a história e o conceito da literatura medieval, em negrito, 2 pontos, problemas de estética. Então, quando é assim dividido. A cidade da editora, né, o nome da editora, o ano e a página. Aqui eu só coloquei um exemplo, mas se vocês baixarem as normas técnicas, como é que eu havia orientado as normas da ABNT
lá no site da biblioteca, vocês vão ter todos os exemplos ali de referenciação, com um autor, com dois, com três, com mais de três, que você coloca o et al. E por aí vai, né? O que é importante que eu queria destacar aqui no vídeo é que todas as citações devem ser referenciadas. E aí lá você consegue pesquisar, né? E consegue fazer a sua citação com mais tranquilidade. Não tinha aqui o objetivo de esgotar todas as formas de referências aqui, mas sim chamar a atenção para a importância delas. Obrigado, bons estudos, boa pesquisa.